Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Diferentemente de pessoas, de funções profissionais que eu trago aqui normalmente, hoje eu tenho a alegria de trazer uma pessoa, um profissional que as pessoas não estão habituadas a tê-los como pessoas espíritas, porque esses profissionais trabalham com a materialidade, trabalham com a matéria. E eu estou me referindo ao médico radio-oncologista Luiz Humberto dos Santos. Luiz, muito obrigado, meu amigo, pela tua presença aqui hoje para a gente bater um papo sobre esse assunto que eu tenho certeza empolgante. Prazer também de estar aqui participando, porque também acho que é uma forma de a gente divulgar a doutrina espírita que traz muito conforto e traz muita explicação de coisas que muitas vezes a gente não faz ideia do que pode ser, e muitas vezes também nos facilita a aceitação de certos problemas que se depõem na nossa vida. Luiz, me permite, não sei como é que te chamam, Luiz ou Humberto? Pode ser, como quiser, Luiz é muito frequente. Muito bem. Luiz, tu és médico radio-oncologista, trabalha com pessoas com câncer, correto? Agora, não é normal, digamos, pelo menos muito normal, médico espírita. E aí eu te pergunto, o que te levou a ser hoje um médico espírita? Bom, aí temos que andar um pouquinho para trás. Na minha família eu tive meus avós, especialmente a minha avó paterna, que era espírita e trabalhava e era uma pessoa extremamente caridosa, e eu convivi, cresci. Quando eu estava na casa dela, eu acompanhava tudo isso. Aí eu me decidi fazer medicina, estudei, fiz a especialização e nunca saiu isso da minha cabeça. E tinham dúvidas que surgiam no dia a dia da vida que eu me questionava, porque eu, de família de mãe e pai, principalmente da minha mãe, ela era muito católica, era fervorosa, frequentava a igreja e tudo, eu também fiz isso. E eu não conseguia achar certas explicações de justificar, por exemplo, por que uma criança pequena tem uma leucemia ou tem um câncer, se ela recém nasceu ou está com poucos anos de vida. E aí fui estudar pelo lado do espiritismo, e ali eu encontrei respostas que me convenciam e ao mesmo tempo me explicavam e me facilitavam até o relacionamento com o doente e com a família desse doente. E eu depois sempre mantive a filosofia espírita no meu dia a dia, sem demonstração. Eu acho que é só uma questão de comportamento. E para mim é saudável e me facilitou esse trabalho, porque lidar com câncer não é fácil. É uma especialidade igual às outras, mas ao mesmo tempo pegamos as pessoas em épocas diferentes da vida, com dramas, com tragédias e tudo mais, e muitas vezes o desfecho da vida delas. Então, dentro do espiritismo me facilitou até uma compreensão e um consolo com relação a essas perdas que a gente tem involuntárias. Perfeito. Luiz, antes de iniciar a gravação do programa, nós estávamos batendo um papo aqui e o Luiz falou em DNA espiritual. Claro que a gente sabe
o espírita sabe, aquele que estuda, né, que existe, antes da pessoa reencarnar, existe uma programação espiritual para a jornada que ele vai encarar aqui na Terra. Agora, especificamente sobre o que tu quisesse dizer, porque a gente começou a falar e o programa teve que começar. DNA espiritual, o que é isso? Bom, eu também, quando vi a primeira vez isso, fui estudar um pouco, fui ler. E o DNA espiritual, no que eu entendi das minhas leituras, é um processo que antes da reencarnação, ainda como espírito no plano espiritual, se eu for merecedor, quer dizer, se eu tiver tido atitudes boas, convenientes, eu posso ser convidado pelos espíritos maiores que organizam isso, porque todo o processo, como tu disseste, é uma programação. E não é feito por uma pessoa e nem pelo próprio espírito que vai reencarnar. É um conjunto de espíritos, uma pleiade. E esses espíritos vão discutir e analisar se eu sou merecedor de algumas coisas ou se eu tenho algum resgate. E aí é montado um perfil de DNA e é chamado espiritual porque ele é feito lá no plano espiritual. Que depois, quando ocorre a reencarnação, no corpo físico vai praticamente se sobrepor. A diferença é que o espiritual, ele traz coisas que podem ser difíceis para se resolver no plano físico, mas podem ser mudadas em função das minhas atitudes e do meu comportamento. Dá para depreender que o DNA, digamos, é consequência, será o resultado, digamos assim, das minhas encarnações anteriores, o que eu fiz lá nelas? Com certeza. Eu tenho uma frase que eu não sei quem que disse, mas que eu acho que é muito, que explica tudo isso. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Porque, dependendo das atitudes que eu tive em encarnações anteriores, eu posso ser merecedor de ter uma vida plenamente saudável na próxima encarnação e desencarnar de repente assim sem sofrimento nenhum. Ou eu posso ter uma vida com dificuldades, com doenças, com dramas, com traumas familiares e uma série de outras coisas, tudo isso baseado no meu passado. E por isso que é discutido, na hora que é programado o meu DNA espiritual, é discutido lá no plano espiritual. Vão puxar, falando da nossa linguagem, puxa a nossa ficha ali e vai ver cada etapa, cada reencarnação que nós tivemos, como é que foi essa reencarnação, qual foi o meu desempenho, qual foi a nota que eu levei para que eu mereça ter uma vida mais leve, ou mais tranquila, ou mais prazerosa na próxima encarnação ou não. Isso tudo vai depender de mim, não hoje, mas antes. Dá para se dizer, Luiz, que nós temos total liberdade através do nosso livre-arbítrio. E aí eu pergunto para ti, o livre-arbítrio, essa liberdade total, mais, na tua opinião, logicamente, mais nos ajuda ou mais nos atrapalha? Eu não diria ajuda ou atrapalha, eu diria assim, nós temos plena liberdade de fazer o que a gente quiser. Só que a gente não pode esquecer de que a gente é responsável por isso. E nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes. Então, eu acho isso muito bom, o livre-arbítrio. Porque eu não sou obrigado a nada. Só se eu me cobrar ou me obrigar. Mas, em geral, eu não sou obrigado a nada. Se eu quiser ter uma vida desregrada, tudo bem, mas vai ter consequências. Eu vou ser cobrado depois. Então eu tenho plena liberdade de decidir, porque se nós não decidíssemos as coisas referentes à nossa vida, seria uma vida de escravidão ou outro termo lá que eu não saberia nem qual para designar e ficaria sem graça. Assim não. Eu tive a escolha, quando eu fui escolher, um exemplo, quando eu fui escolher a minha profissão. Desde criança eu já pensava em ser médico. Mas no começo é como se fosse uma fantasia. Depois foi tendo a tomada de consciência e eu optei por ser. Mas eu podia fazer outra profissão. Então dependeu de mim essa profissão, essa escolha. E essa escolha realmente me fez feliz.
Eu me sinto bem em ter feito o que eu fiz com o meu trabalho e me empenhei da melhor forma possível, que hoje eu deito no travesseiro e me sinto confortável e gostaria até de ter continuado mais, mas em função da legislação e outras coisas, eu acabei me aposentando. Luiz, como é que eu vou te perguntar? Tem coisas que são enfermidades do corpo, correto? Por exemplo, um resfriado, sei lá o que eu vou dizer aqui, mas só para dar um exemplo bem chulo, o resfriado é uma enfermidade do corpo. Existem enfermidades da alma? Bom, da alma do espírito, digamos? Do espírito, sim, porque na verdade, dentro do meu conhecimento nessa área, as doenças não acontecem no corpo. As doenças começam pelo espírito e, dependendo de como esse espírito, que pode estar encarnado, deve estar encarnado provavelmente, ele não consegue resolver, aquilo vai passar para o perispírito, que nós temos o perispírito, que é aquela liga, é o elemento que faz a união do corpo com o espírito. Então o perispírito, que na linguagem nossa é chamado perispírito, ele adoece primeiro, e depois que ele fica doente é que o nosso corpo físico vai ter a doença. Então é um processo que não é de um dia para o outro. E aí entra novamente aquilo que a gente falou no início, do DNA espiritual. Se no meu DNA dizia que eu teria que ter uma doença, digamos, doença do coração, nessa encarnação, o meu perispírito vai sofrer essa ação, e depois o meu corpo, numa determinada idade, que já estava predestinada, vai manifestar os sinais e os sintomas de doença de coração, que pode ser muito grave, como pode não ser, dependendo das atitudes que eu, espírito encarnado, tomei no transcurso da minha vida. Eu participei lá da formação do meu DNA espiritual, certo? Eu aceitei vir desenvolver no futuro encarnado uma doença cardíaca, por exemplo, certo? Ou um câncer, seja lá o que for. Eu posso, com as minhas atitudes, com as minhas orações, enfim, conseguir reverter isso aí e não ter mais essa doença, por exemplo? Em princípio pode, é possível, porque, e aí entra de novo o livre-arbítrio, e é por isso que é fantástico a gente pensar nisso e trabalhar essa ideia do livre-arbítrio. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, são romances espíritas, que a gente se aprende muito nesses romances. Aprende muito. Porque o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o próprio evangelho, ele não conta coisas do dia a dia para nós. Ele é uma norma, é como se fosse uma Bíblia. Exatamente. Embora a gente sabe que o espiritismo não é uma religião, é uma ciência, porque não deixa de ser uma ciência, é uma filosofia de vida, que o processo todo ele acontece em função da minha atitude. Se eu, por exemplo, eu já estou adulto, consultei, olha, tu tem um problema de coração, precisa fazer cuidados, a pressão pode subir, então vamos diminuir o sal, alguma atividade física não exagerada, e uma série de coisas. Se eu tiver uma atitude respeitando essas orientações, eu posso morrer de velho com aquela doença sem ter prejuízos. Eu também posso, uma outra situação, está programado de eu ter um câncer. Só que eu sempre fui cuidadoso, e não é cuidadoso com o meu corpo, cuidadoso, além de mim, com os outros. Porque a grande, sei lá o termo que eu podia usar, assim, a grande jogada que o Cristo trouxe, a grande orientação, foi assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ser caridoso, tanto que diz que não há nada fora da caridade. Ser caridoso, ter paciência, ter tolerância, fraternidade.
Se eu exercer todas essas coisas, que eu diria assim quase como qualidades, eu posso até ter o câncer, mas vai ser de uma forma muito tranquila e de repente eu posso até ficar curado. Num desses livros que eu estava falando, tem uma história de uma senhora, estava programado para ela ter um câncer de mama que poderia levar à morte dela. Quando ela soube o diagnóstico, fez o diagnóstico, era uma senhora pobre, ela dependia do Sistema Único de Saúde. Confirmou que era um câncer. Aí diz, tem que fazer cirurgia, tem que fazer quimioterapia, fazer radioterapia. Ela sentiu aquele baque, porque as pessoas em geral se assustam muito com a doença, até porque há alguns anos atrás o significado de câncer era quase sinônimo de morte. Hoje não é mais isso. Hoje 70% a 80% dos casos são curáveis. E aí essa senhora fez todos os tratamentos. E durante o período em que ela era tratada, ela via muitas pessoas também em condições piores que a dela, faziam químio, tinham muito vômito, passavam mal, sofriam muito. E ela, refletindo em casa, nas orações dela, porque ela era uma pessoa de fé, ela foi lá e se apresentou e disse, eu gostaria de contribuir de alguma forma. E aí foi dito para ela vir trabalhar, ajudar ali no ambulatório. E ela ajudou. Conclusão, o câncer dela foi controlado e ela viveu muitos anos, chegou até a ver os netos. Meu Deus, que história linda, né? Luiz, a produção nos disse que o nosso tempo do primeiro bloco se encerrou, certo? Okay. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já retorna. Não sem antes eu agradecer à Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Gente, como eu disse, o nosso intervalo é rapidinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E para quem ligou a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com um médico radio-oncologista, Luiz Humberto dos Santos.
E a gente está falando sobre N assuntos, mas dentre esses N assuntos, eu vou te perguntar uma coisa, Luiz. Fé e oração. Fé e oração ajudam a pessoa a não ter certas doenças programadas lá no seu DNA espiritual que tu falaste no primeiro bloco? Olha, eu tenho, nesse sentido, eu tenho uma fé muito grande nisso. Porque, inclusive, até me permite uma parte, pois não, fica à saiu um vontade. trabalho numa revista médica, já faz muitos anos. Eu ainda estava na atividade há muito tempo atrás. Mas foi um trabalho científico, em que se fez 2 grupos de pessoas, em que se fez a seguinte solicitação: oração para que alguém doente do coração, foi um trabalho feito por cardiologistas, que tivesse doença no coração, a pessoa orasse sem saber para quem, só pensando para que estou orando pelo bem daquele que está doente do coração. E um grupo que fazia orações em geral sem nada a ver. E eles separaram os pacientes, que eles tinham drenado as orações. Quem programou sabia, quem fazia oração não sabia quem era. E depois de um tempo, eles ficaram acompanhando esses pacientes. Aquele grupo de pacientes que recebia orações teve uma melhora fantástica. O coração ficou tranquilo e eles viveram muitos anos. O grupo que não recebeu orações evoluiu dentro do habitual da doença em si, e alguns morreram, inclusive, durante o transcurso do estudo. Então, a primeira coisa é a fé. Fé é uma coisa que a gente não ensina, não há livro que diga como é que é, não tem desenho, não tem figurinha, é uma coisa que vem de dentro, é de nós. Ou eu tenho fé ou eu não tenho, posso ter pouca fé, ou eu tenho muita fé, mas é uma coisa intrínseca, vem de cada um. Esse é o meu entendimento e eu acredito que não esteja errado. E a oração, hoje com essa modernidade, eu diria que a oração é o WhatsApp de nós nos comunicarmos com Deus, com o plano superior. Então, se eu fizer orações, com certeza essas orações vão ter utilidade e vão me ajudar. Se eu tiver uma doença, se a pessoa está doente e faz orações e acredita piamente naquilo, ela tem melhor. Isso já é comprovado cientificamente. Então, são as duas coisas muito importantes, é ter fé e realizar a oração. Luiz, e qual é o... Como é que eu vou te perguntar? Qual é o papel da mente humana nas doenças? Isso aí é fundamental. Eu vou te dar um exemplo de um caso que eu tratei e depois eu vou falar, respondendo diretamente daí a tua pergunta. Eu tratei uma senhora humildezinha, ela era surda-muda e ela tinha um câncer de colo de útero já avançado, não tinha cirurgia para ela. Eu fiz todo o tratamento da forma como eu sempre fazia com qualquer paciente. Atendi ela com todo carinho e ela sempre foi muito querida na forma de receber o tratamento e tudo mais. Mas ela não tinha noção do que ela tinha. Ela vinha fazer o tratamento, ela era trazida por uma pessoa, porque quem é surdo-mudo e não tem, ela não sabia ler, então não teria como ela se deslocar dentro da cidade sozinha. E ela nem era da cidade. Ela veio, tratou. No 5º ano que eu acompanhei ela, depois de tratada, ela não tinha doença e eu dei alta para ela. Isso aí na estatística médica, no caso dela, é de 30% a 40% a possibilidade dela ficar curada. Então, a mente é a grande chave para levar para o lado positivo ou não. Porque se nós formos analisar que nós somos um fragmento ou temos dentro de nós a luz de Deus, a luz divina, e todos temos,
Por que nós não podemos, com a nossa mente, trabalhar em prol do nosso bem ou do bem do próximo? Até com orações eu posso ajudar a cura de alguém. Não a minha, mas a de alguém. Eu faço oração, eu peço para essa pessoa, eu rezo, eu me conecto a ela, do ponto de vista espiritual, e eu posso ajudar. Então a oração tem um poder imenso. E é uma coisa simples de fazer, basta a gente se conectar, se ligar a Deus, não tem fórmula, não tem nada, é uma coisa que vem do coração. Se vem do coração, o que eu disser para Deus, se eu tiver com boa vontade, certamente alguém vai ouvir. Não digo que Deus, na sua grandiosidade, sozinho vai me ouvir, mas certamente tem os intermediários entre aqui, nós e Deus lá em cima. Tem intermediários que vão ouvir e possivelmente vão intervir. Então, são as duas coisas fundamentais para que a gente tenha êxito até no andar da nossa vida. Luiz, tu, como espírita, leitor das obras espíritas, etc., tu conseguia, como é que eu vou te perguntar, tu conseguia enxergar nos teus pacientes, vê-los de uma forma diferente, por exemplo? Por que daquela enfermidade? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que eu entendo. Uhum. Eu tive situações assim de pacientes... Luiz, antes disso, a produção me disse que nós temos 3 minutos. Tá. Tá. Não é uma coisa tão rígida assim, pode ser 3 minutos e 5 segundos. Sim, é que antes eu me soltei na conversa e me Não, absolutamente não. Mas assim, já vi situações em que mulheres que estavam com câncer e que por algum motivo na vida delas tiveram que fazer um aborto, por exemplo, um abortamento, elas chegavam já dizendo: doutor, isso é um castigo porque eu fiz um aborto. Mas na época eu não podia ter filho, eu não tinha dinheiro, nós estávamos numa situação muito difícil, eu já tinha vários filhos e tal. Então, as pessoas muitas vezes atribuíam a doença como uma forma de castigo, de punição por alguma coisa que elas julgavam ter feito tão errada a ponto de chegar a isso aí. Não é bem assim, né? Mas são aspectos que as pessoas nos passavam e que, se a gente for conversar hoje em dia com alguém, ele vai tentar achar uma justificativa, por que ela está tendo isso. Então, é uma coisa muito de feeling, mas, em princípio, a fé, a oração e a vontade dominam isso aí, se a gente quiser. Quer dizer, não existe castigo divino, logicamente. Não. Existem consequências. Consequências de atitudes. Exatamente. Deus não pune ninguém, Deus não dá castigo para ninguém. Uhum. Essa história a gente tem, às vezes, quando é pequeno, que Deus vai te castigar. Exatamente. Aí. Mas não existe isso aí. A punição, Deus não tem nada a ver com isso. Ele não nos fez para isso e ele nos coloca nessas encarnações de sequência para que o nosso espírito se aprimore, evolua, cresça, para cada vez nós termos um degrau a mais e cada vez vida melhor. E tu deve te enquadrar nisso que eu vou dizer também. Quando a gente era adolescente, nos incutiam o medo de Deus, né? Do castigo de Deus, né? Luiz, a produção já me fez sinal lá que nosso tempo terminou. Terminou? Certo? Oh, que pena. Que pena, né? É verdade, que pena. É verdade, o telespectador deve estar achando também que pena. Luiz, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, essa câmera aqui, de número 3, é toda tua. Bom, eu não me considero assim uma pessoa para dar conselho nem nada, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: acredite em si mesmo. Nós somos uma fagulha ou um pedacinho da chama divina, nós temos dentro de nós. Ele nos fez e nos colocou aqui com essa oportunidade, essa qualidade. Se a gente usar bem o livre-arbítrio, se a gente nos respeitarmos, porque o nosso corpo físico é como se fosse um templo. Nós vamos aos templos, igrejas ou o que for. Deus nos deu um corpo, e esse corpo é o que faz com que o nosso espírito use esse templo, essa condução aqui na Terra, nessa existência. Numa próxima vai ser outro corpo.
Então, que a gente se respeite nesse sentido de se cuidar, não exagerar no excesso de alimentação, bebida alcoólica e principalmente pensamento, atitudes, raiva, ódio. Isso aí só faz crescer doenças, só faz ter sofrimento. Não adianta eu ter raiva de alguém porque ele me disse ou me fez alguma coisa. Perdoa. Porque se eu estiver alimentando isso, é como se eu tomasse veneno e esperasse que aquela pessoa morresse. Só vai judiar a mim. A raiva, o ódio, é uma das grandes fontes de crescimento de doenças. Então vamos nos gostar mais de nós mesmos no sentido de respeitar algumas normas que a gente sabe que existem, desde criança nossos pais nos dão, e amar o próximo. Amar de uma forma de respeito, de fraternidade, de parceria, de paciência, e dominar o nosso ego e o nosso orgulho, que são os dois grandes inimigos. Dizem que o ego até é o oposto do amor. Então dominemos o nosso ego e seguremos o nosso orgulho, que a nossa vida vai fluir melhor e todo mundo ao redor vai nos querer melhor também. Era o que eu gostaria de deixar. Gente, e com essa belíssima mensagem, esse recado maravilhoso, não me resta outra alternativa senão... Opa, só um pouquinho. Luiz, por favor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Oportunidade. Foi um papo maravilhoso. Tenho certeza que o telespectador vai concordar com essa verdade de que o papo foi maravilhoso. Muito obrigado. Gente, agora sim, agradeço lá ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELP, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.